Eu acho que houve uma confusão ou uma precipitação da minha avaliação. Essa decisão ela poderia ser cumprida pela mesa ou pelo plenário. O plenário é que tem a legitimidade dessa casa, é o plenário que decide para onde essa casa vai. E ele é soberano e está acima de qualquer um de nós. Então esse será o cumprimento que nós vamos dar à decisão acerca da deputada Carla Zambelli. Olha, o que fez Mota mudar de posição, Franci? Mas eu acredito que a pressão do grupo de oposição, especialmente o líder, o deputado Sóstenes Cavalcante, nós inclusive mostramos aqui no Agora Brasil a posição do Sóstenes em contrariedade ao que o Hugo Mota havia sinalizado. O fato é que, por mais que ele tenha voltado atrás, eu não acredito que o plenário vai peitar a decisão da justiça, porque a Carla Zambelli, ao contrário de outros bolsonaristas, ela não é benquista dentro desse grupo. Eu não acredito em uma mudança, não acredito que eles levantarão para defendê-la. No entanto, essa mudança de postura advém sim desse movimento do Sóstenes. O Francis Teixeira está otimista, viu, professor? Porque deste plenário tudo se pode esperar, ou não? Não, é verdade, tudo pode se esperar, mas eu concordo com o Franci. A senhora Zambelli não é muito bem vista pelos seus pares, e além disso, não custa relembrar, já nós dissemos, né, todos nós, que o Bolsonaro acusa a deputada de uma das razões de sua derrota no segundo turno, por aquele incidente, vamos chamar assim, no sábado, no Jardim Paulista, em São Paulo, quando ela perseguiu um jornalista negro, registre-se, né, com um revólver ameaçando matá-lo, acompanhada de asseclas, né? Então, isso realmente teve um impacto grande. Ela tenta dizer que não é isso, mas vamos só lembrar que a diferença entre Lula e Bolsonaro no segundo turno foi 49,1 a 50 a 50,9, a 49,1, perdão, né? Então foi uma diferença muito pequena. Não sei se isso teve um impacto tão decisivo assim, não é o caso, a gente não pode dizer, mas afetou sim. E o Bolsonaro disse isso. E se o Bolsonaro disse, a sua bancada vai o que foi determinado pelo MIT, ela faz. E a questão de ser votada pelo plenário foi uma exigência, o Francis destacou bem dos sócios, deputado, líder do PL, para não abrir precedentes frente a outros casos que poderão ocorrer, né? A deputada que segue foragida, viu, Ari? Segue foragida. Agora, ninguém sabe o paradeiro. Ela tem um azar extra, digamos assim. Azar, não, má sorte. Má sorte. Tem um comportamento errático dela, uma decisão equivocada atrás da outra que a prejudicou, mas teve um agravante. Qual? Aí. O Bolsonaro foi convocado pela Polícia Federal para depor no caso dela. Então, isso o tornou ainda mais um crítico de Zambelli. Ela caiu ainda mais no conceito que ela tinha, que já era o resto do chão. Então, pronto, isso sacramentou o destino dela. Eu vou perguntar quem acompanha as redes ali, tem a temperatura. Dentro dessa pressão que o Francis colocou, claro que foi o líder, né, da oposição, mas aquele discurso ali daquele deputado do Ceará, André Fernandes, acho que também tocou muito ali no Hugo. Embora na hora que ele tenha falado lá, ele disse, não é em consideração, não vou mudar de ideia por conta do seu discurso, mas eu acho que afetou também ali a fala do André Fernandes, que viralizou muito aí. André Fernandes. Ele disse, deixem que os próprios deputados, o próprio plenário, cave a sepultura dela. Aliás, não, ele falou isso não. Não com essas palavras. Aliás, André Fernandes, que eu puxo para mim essa devaneio. Não, devaneio não. Meu Deus! Não. Devaneio. Eu puxo para mim, aí o Mariano, um devaneio. Sobre o André Fernandes. Achei pesado. Peça desculpas e convide ele para serviço. Deixa eu concluir. Conclua, desculpa. Puxo para mim essa descoberta. Tudo que o Bolsonaro está vivendo bem aí, julgamento, o grande mentor foi André Fernandes, quando brigou pela CPI da... Covid. Não, a CPI do 8 de janeiro. Foi. Se não houvesse CPI do 8 de janeiro, nós não teríamos
a delação de Mauro Cid. E sem a delação de Mauro Cid, nada do que estamos vendo teria acontecido. André Fernandes, hein? A República deve a André Fernandes, viu, professor Vila? Grande cearense. É o grande... É verdade, é verdade. Não, mas é verdade, foi ele. Foi ele que foi ou não foi, Ari? Foi. Brigou até o fim, então já estava querendo desistir, não vai ter mais. Ele, não, tem que ter... Como o Mariano disse, grande cearense. Famoso erro de cálculo. Ironicamente. Não, porque ele dizia o seguinte, eu me lembro da argumentação. Aquilo ali eram infiltrados da esquerda que depredaram, lembra não? Era um discurso, famoso era erro esse. de cálculo dele. O que, aliás, restou provado, né? Que era infiltrado. Olha, Vital